Boa noite, amados e queridos irmãos, e que a gloriosa paz desse maravilhoso Deus, desse bendito Deus, esteja em seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre sua casa. Que bom nós estamos aqui na quarta-feira, onde nós estamos priorizando esse momento de oração. E o nosso pedido a Deus é que Ele venha aquecer o nosso coração, para que o nosso momento de oração não se restrinja aqui, para que o nosso contato com Ele em oração não seja ou tenha a única expressão nas quartas-feiras à noite, que a gente possa receber do Espírito Santo vontade para fazer na nossa casa um jardim de oração, para fazer do nosso local de trabalho um jardim de oração, para que oração, e oração é trabalho, obrigado querida, oração é muito trabalho, oração é luta. Às vezes quando a gente se coloca diante de Deus para orar, a gente levanta cansada, porque é trabalho, mas é quando a gente ora, que a gente vai ganhando dimensão de quem Deus é, e do que Ele está fazendo nas nossas vidas, e do que Ele quer fazer por meio das nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 10. Salmo 10. A gente vai ler o Salmo 10. São 18 versículos, mas nós não vamos expor todo em detalhes o Salmo 10. Salmo de número 10. Gostaria que os irmãos estivessem orando pelo Congresso da União Masculina, que será nesse final de semana. Continue orando por esse congresso, irmãos. Salmo de número 10 diz assim: Senhor, estou lendo na NVI. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como o leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocaia, verso 10, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca haverá isto. Levanta-te, Senhor, verso 12, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás conta. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos, a vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão, quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se acha. O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor, defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Amém, meus queridos? Meus irmãos, esse salmo de número 10, ele é um salmo que nos desafia a oração.
E é um salmo que vai revelar para nós basicamente duas coisas: o perigo de nós negligenciarmos os ambientes de oração e as consequências disso para a nossa caminhada com Jesus, para a nossa caminhada com o Senhor. E, por outro lado, vai revelar para nós o privilégio, a graça, de quando um homem, uma mulher, um jovem se coloca diante de Deus em oração, cria ambientes de oração, momentos de comunhão com o Senhor, como a sua fé é renovada, como a sua esperança no Senhor é renovada. Então esse salmo me ensina essas duas lições. Se a gente for parar para perceber, em todos os salmos, os salmistas, eles são homens que vivem a vida, decidem viver a vida, em todas as suas circunstâncias, com seus problemas, com suas dificuldades, com seus dilemas, mas eles decidem viver a vida trazendo sempre Deus para o centro. São homens e mulheres que trazem Deus para o centro, trazem Deus para as suas agendas, trazem Deus para as suas rotinas. Eles passam por dificuldades piores do que eu e você já passamos na vida, mas eles sempre estão lidando com isso diante de Deus. Por isso que eles oram, por isso que eles cantam, por isso que eles clamam, por isso que eles suplicam. E o Salmo de número 10, ele traz para nós o ambiente em que, ou as circunstâncias em que o salmista está inserido. O salmista está inserido em umas circunstâncias, em um ambiente, em uma situação de hostilidade, de dificuldade, de crise. E quando o salmista escreve esse salmo, a gente pode perceber que se nós negligenciarmos os momentos de oração, os ambientes de oração, nós vamos correr os mesmos riscos, as mesmas implicações que o salmista aqui incorreu nos primeiros versos que a gente leu no Salmo de número 10. O Salmo de número 10 nos desafiará a não abrirmos mão do ambiente de oração, pois quanto mais frequentamos momentos de oração diante de Deus, nosso coração é lembrado de quem é Deus e do que Ele pode estar fazendo em nossas vidas. Quando nós negligenciamos momentos de oração, quando a oração passa a ser para nós apenas um momento de uma liturgia, de um culto, ou passa a ser para nós um ambiente esporádico, um ambiente aleatório, onde a gente não tem como um compromisso, como uma rotina, como uma prática de vida, como estilo de vida, a gente acaba deixando de perceber quem é Deus. Diante das crises, a gente acaba deixando de perceber quem é de fato Deus que nós servimos e o que Ele está fazendo à nossa volta. Então o Salmo 10 é esse convite para a gente não negligenciar esse ambiente de oração. E se a gente fosse resumir a mensagem dessa noite em uma frase, a frase seria essa: no ambiente da oração, percebemos a presença do Senhor, a despeito, a revelia de todas as nossas circunstâncias de vida. Independentemente da circunstância que você está, independente das circunstâncias que eu e você estamos inseridos, independentemente das crises que nós podemos enfrentar na vida, quando nós oramos, nós percebemos que Deus está presente em nossas vidas. Nós percebemos que Deus está agindo nas nossas vidas. É isso que o salmista nos ensina, e ele ensina isso em duas partes, e eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente. O primeiro ponto que o salmista nos convida a refletirmos é sobre os dois grandes perigos de viver as circunstâncias da vida fora do ambiente de oração. O salmista nos apresenta dois grandes perigos de homens e mulheres que decidem viver a sua vida fora desse ambiente de oração. E quando eu falo de ambiente de oração, eu estou falando do momento em que eu e você nos debruçamos diante de Deus,
em contrição, em quebrantamento, de oração, em busca de conhecer a Deus, em busca de intimidade com Deus, em busca de se revelar diante de Deus. É esses ambientes de oração. E o salmista nos apresenta dois grandes perigos quando a gente negligencia isso na nossa caminhada de vida. Quais são eles? Primeiro perigo. O primeiro perigo que o salmista nos apresenta é acreditar que diante das circunstâncias da vida, o Senhor está indiferente. O primeiro perigo que o salmista traz para a nossa reflexão e o nosso alerta é que quando a gente não ora, a gente acaba percebendo, a gente acaba achando que diante dos problemas, diante das crises da vida, Deus está indiferente, Deus está apático, Deus está distante. Veja o verso de número 1. O verso de número 1, o salmista já começa dizendo: Senhor, por que estás tão longe? É uma pergunta que ele faz a Deus. Segunda pergunta: por que te esconde em tempos de angústia? Duas perguntas que o salmista faz para Deus. Deus, por que o Senhor está tão longe de mim? Por que o Senhor está tão longe da minha casa, do meu lar, da minha vivência? Por que te escondes diante de tempos de angústia? Eu estou vivenciando tempos de angústia, e por que tu se esconde nesses tempos? O que leva, irmãos, uma pessoa a orar com essas palavras? Será que de fato, diante das nossas angústias, dos nossos dissabores, dos nossos reveses na vida, Deus está longe? Será que diante de uma crise existencial que nos visita, que nos alcança, será que Deus de fato se esconde de nós? O que é que faz com que um homem e uma mulher ore com essas palavras? É quando este homem ou esta mulher já parou de perceber Deus na sua vida. É quando este homem e esta mulher já parou de entrar na presença de Deus e criar ambientes de oração, em que de fato ele ou ela perceba que Deus está presente a despeito das circunstâncias. Mas quando a gente não ora, a gente pensa que Deus está longe. Quando a oração passa a ser apenas um momento, um espaço em que a gente pratica dentro da igreja, diante dos problemas e das crises, parece que Deus se escondeu de nós. Parece que o céu se tornou como de bronze, a nossa oração não passa. E essa crise você vai perceber ao longo de vários salmos. Por exemplo, o salmo de número 13 é um salmo davídico, o salmo 10 a gente não sabe quem escreveu, mas o salmo 13 é um salmo davídico. É um salmo que Davi escreveu. Olha que Davi tinha intimidade com Deus, mas em algum momento da caminhada de Davi, ele teve uma crise espiritual. E ele ora no Salmo 13 dizendo: até quando, Senhor? Para sempre esconderás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? São pessoas que estão orando, um homem de Deus, um homem que conhece a Deus, mas diante de algum momento da sua caminhada, parece que Deus se escondeu, parece que Deus se omitiu, parece que Deus está indiferente. No Salmo de número 27, verso de número 9: não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. O Salmo de número 44, verso 24 diz assim: por que esconde o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? O Salmo 88, verso 14 ainda diz: por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? São homens, queridos, que estão orando, estão falando para Deus, e a sensação que eles têm é que Deus está longe, é que Deus não está nem aí. São pessoas que diante da dinâmica da vida, por algum motivo ou outro, deixaram de perceber que a despeito das circunstâncias, Deus de fato estava presente. E a sensação que eles têm
é que Deus está distante, que Deus se escondeu. Por quê? Porque a sensação, a percepção da presença de Deus só vem por meio de oração. Esse é o primeiro perigo, da gente, diante da dinâmica da vida, achar que Deus não está nem aí para nós. Qual é o segundo perigo que o salmista identifica? O segundo perigo está bem entrelaçado ao primeiro. O segundo perigo é acreditar que diante das circunstâncias da vida, não há mais esperança. Por que esse segundo perigo é implicação do primeiro? Porque se Deus está indiferente, aí não tem esperança mesmo não. Se Deus está longe, não tem mais saída. Se Deus escondeu o seu rosto de nós, não tem mais solução. Não tem luz no fim do túnel. Essa é a sensação de quem não ora, de quem não conhece a Deus, ou de quem já perdeu o contato no momento da oração. Não tem mais solução. Por quê? Porque quando a pessoa não ora, ela está dizendo o seguinte para Deus: olha Deus, eu consigo resolver o problema, eu consigo solucionar a crise, eu consigo administrar esse problema na minha vida, na minha casa. É isso que nós estamos dizendo para Deus quando a gente não ora. E sabe qual é o resultado disso? É frustração. A gente chega no fim e percebe: eu não consigo, não tem mais esperança para mim. Olha só o que o salmista diz no verso, em alguns versos, para a gente compreender aqui quais as circunstâncias que rodeava, que perfazia a vida do salmista aqui no Salmo 10. Primeiro, ele começa dizendo, lá no verso de número 2, que ele está sendo perseguido. Ele diz: em sua arrogância o ímpio me persegue. Ele está sendo perseguido. É uma crise de ordem relacional. Ele está sendo perseguido por alguém, por um grupo, por um exército. Segundo lugar, quem é que está perseguindo ele? Ele descreve essas pessoas como pessoas ímpias e arrogantes. São pessoas que não servem a Deus. São pessoas que não conhecem a Deus e estão perseguindo o salmista, querem acabar com a vida dele, querem dar um ponto final na história dele. Verso 2, verso 7, o verso 7 diz assim: sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. São pessoas maldosas, são pessoas violentas, estão indo na direção do salmista para acabar com a vida dele. Em terceiro lugar, a gente pode compreender que são pessoas completamente rebeldes a Deus. Verso de número 3, que diz assim: ele se gaba, o ímpio, ele se gaba da sua própria cobiça, e em sua arrogância amaldiçoa e insulta a Deus. São pessoas que não têm temor a Deus e estão perseguindo o salmista. São pessoas arrogantes, são pessoas que insultam a Deus, são pessoas que não temem a Deus. Em quarto lugar, são pessoas que apesar de tudo estavam prosperando. Sabe quando você é uma pessoa, um cristão, você busca fazer a vontade de Deus e as coisas estão difíceis para você, as portas parecem que não se abrem, a doença chega na sua casa, e a pessoa que não serve a Deus, não teme a Deus, tudo dá certo para a vida dela. Você entra em transe, você entra em crise. Fulano não serve a Deus, fulano é um ímpio, fulano não cria em Deus, e tudo dá certo para a vida dela, a empresa dela prospera, os filhos dela prosperam, tudo dá certo na vida dessa pessoa. O salmista ora no verso de número 4, ele diz isso: em sua presunção o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos, verso 5, os seus caminhos prosperam sempre. Estão sempre prosperando. Em sexto lugar, ou em quinto lugar, são pessoas que não temiam o juízo de Deus. É claro, eles insultavam a Deus, eles descartavam Deus das suas vidas, eles não tinham nenhuma preocupação em que Deus um dia iria prestar contas com ele. Versos 6, 11 e 13. São pessoas que não temiam o juízo de Deus e estão perseguindo o salmista. Percebe que o salmista está numa arriscada. O salmista está em um momento complicado.
São esse tipo de pessoas que estão perseguindo ele e querem acabar com a vida dele. E parece que Deus está longe, e parece que Deus está se escondendo. E em sexto lugar, para finalizar o contexto do salmista, são pessoas que viviam para maquinar e planejar o mal. Versos de 8 a 10. O verso de 8 a 10 fala que eles ficavam de espreita. Eles maquinavam, planejavam, armavam armadilhas. Sabe aquela pessoa que planeja puxar o seu tapete na empresa, na repartição, às vezes dentro da sua própria casa? São pessoas cínicas que vão planejando o mal, maquinando o mal. Sorrateiras estão atrás do salmista. É uma crise relacional, queridos. E diante dessa crise relacional, o verso número 2 diz assim: em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. O verso 2 resume a falta de esperança do salmista. Não tem mais esperança. Os ímpios, eles perseguem e eles apanham o pobre. Eles conseguem cumprir aquilo que eles planejam. Quando a gente sai do ambiente de oração, queridos, a gente não apenas perde a percepção de que Deus está longe, de que Deus está distante, mas a gente perde a percepção da própria esperança. A gente olha para as circunstâncias e diz: não tem mais jeito. Uma crise na família, uma crise conjugal, uma crise na relação com os filhos, a gente diz: não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque a gente já está perdendo o contato, a rotina, a prática de estar nesse ambiente de oração. A oração já é para nós algo que acontece de maneira esporádica, não é mais um prazer, não é mais uma rotina, não é mais prioridade. E quando a gente não ora, a gente vai sendo engolido pelos problemas. E a gente acha que aquilo que está nos afligindo vai nos apanhar e ninguém vai nos livrar. Sabe por quê? Porque a gente já passou e já perdeu a percepção da presença de Deus. Porque falta oração. Nós somos nanicos na oração. E se a gente não orar, a gente não vai perceber a presença de Deus. Se nós não formos homens, mulheres, jovens, adolescentes de oração, a gente não vai perceber o que Deus está fazendo. A gente vai perder de vista o tamanho do nosso Deus. A gente vai perder de vista o que esse Deus pode fazer, o que esse Deus fez ontem, o que esse Deus faz hoje e o que esse Deus pode fazer amanhã. Quando a gente não ora, a gente é engolido pelas circunstâncias. A gente acha que Deus está distante. A gente acha que Deus se escondeu. E a gente acha que as nossas crises, no caso do salmista aqui, eram os seus perseguidores, vão nos apanhar. E não há ninguém que livre. Não tem esperança. Essa é a primeira parte do salmo. E eu acho interessante que o salmista escreve para nos dar esse alerta de que nós precisamos criar ambientes de oração, de que nós precisamos nos voltar para Deus em oração, de que nós precisamos criar jardim de oração na nossa casa para resgatar a presença de Deus nas nossas vidas. E aí vem a segunda parte desse salmo. E a segunda parte desse salmo pode ser resumida no seguinte ponto: no ambiente de oração, percebemos a presença do Senhor, percebemos a sua compaixão, o seu poder e o seu consolo. Quando a gente resgata a oração na nossa vida, quando a gente resgata a disciplina da oração na nossa vida, quando a oração é prioridade para nós, como comer, como beber a cada dia,
quando a oração se torna algo prioritário para nós, nós somos lembrados que Deus está presente nas nossas vidas, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas. E se Deus está presente, nós encontramos compaixão, poder e consolo. Se não, veja comigo esses 3 benefícios da presença de Deus. Em primeiro lugar, verso 14, no ambiente de oração, somos lembrados de que o Senhor é compassivo e se identifica com o nosso sofrimento. O verso 14 diz assim: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los quem? O sofrimento e a dor, para tomá-los em tuas mãos. Percebeu como é que o versículo começa? Mais. Por que esse mais? Porque esse mais está fazendo um contraponto de um estilo de vida, de uma pessoa que perdeu a sensibilidade da presença de Deus e perdeu a esperança de se reestruturar diante daquela crise. Mas quando um homem ora, quando uma mulher ora, quando um jovem tem um estilo de vida de oração, mas tu, Senhor, tu enxergas o sofrimento e a dor. Quando nós oramos, nós ganhamos a consciência de que Deus não está longe, de que Deus não está distante, de que Deus não está indiferente. Ele enxerga a nossa dor e o nosso sofrimento. Como é que a gente vai ganhar essa consciência, queridos? Quando a gente ora. Quando a gente ora, a nossa fé é renovada. Quando a gente ora, a nossa fé é revitalizada. Fé em quê, pastor? Fé em que o Deus que nós servimos, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele enxerga, Ele vê o nosso sofrimento, a nossa dor, as nossas lágrimas, as nossas angústias, as nossas crises. Ele vê, Ele enxerga, e Ele toma nas suas mãos. Ele se compadece, Ele toma para si as nossas dores, Ele toma para si as nossas crises. Ele se identifica com as circunstâncias que nós enfrentamos, queridos. Deus não está indiferente. Deus não está neutro diante das crises que nós passamos. Ele enxerga e Ele toma em suas mãos. Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16, diz que nós temos um grande sacerdote, que sofreu tudo o que a gente sofre. O autor diz assim: pois não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O verso 16 diz assim: assim, porque nós temos esse sumo sacerdote, que passou por todas as crises que eu e você passamos, assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Se aproximar do trono da graça, queridos, é se aproximar do ambiente de oração, é se aproximar da presença de Deus. O autor de Hebreus diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de quê? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Por que eu e você hoje nós podemos receber graça e misericórdia? Porque Cristo abriu o caminho do trono da graça. Em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, o caminho está aberto. Nós podemos entrar na presença de Deus por meio de Cristo. A pergunta é: você tem entrado no trono da graça? Você tem acessado o trono da graça? No seu dia a dia, diante das suas demandas, diante dos seus problemas, antes de tomar qualquer decisão acerca da sua vida, é na trono da graça que você vai buscar sabedoria, misericórdia e graça? É lá?
Segundo lugar, no ambiente de oração, somos lembrados de que o Senhor possui todo o poder para reverter as circunstâncias. Se no ambiente de oração nós somos lembrados de que o Senhor é compassivo e se identifica com as nossas dores, no ambiente de oração nós somos lembrados de que Deus, não eu e não você, não nós, Ele tem todo o poder. O verso de número 15, verso 16 e o verso 18 do Salmo 10 diz assim: quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Verso 18: defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Veja as imagens que o salmista traz. Primeiro ele diz: quebra o braço do ímpio. A ideia de quebrar o braço do ímpio é manifestação de poder. O salmista está dizendo: manifesta o teu poder, quebra o braço dele, tira as forças do ímpio que está nos perseguindo, quebra o braço. Verso de número 16, verso de número 15, ainda a parte B, diz assim: pede contas de sua impiedade, ou seja, manifesta o teu juízo, Deus, pede contas, julga a minha causa, julga esse ímpio, condena-o. Juízo, manifestação de poder. Verso de número 16, o salmista diz enfaticamente: o Senhor é o quê? Rei. Quem é o Senhor? Ele é rei. Rei quando? Por um mês? Por um ano? Por uma década? Por um século? Não, o Senhor é rei para sempre. Quem é que manda na história? Quem é que manda nas circunstâncias? Quem é que é o rei das nossas vidas? Quem é o rei da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, do nosso Brasil? Quem é o rei? É o Senhor, Ele é o rei. Mas a gente só ganha consciência de que Deus é o rei, e não as circunstâncias que são quem domina, quem reina. A gente só ganha consciência que de fato é o Senhor que reina quando a gente ora. Quando a gente não ora, a gente pensa que a crise é quem está nos dominando, que vai nos engolir. Mas quando o salmista ele vai para o ambiente de oração, ele percebe que o trono não está vazio. Não está. Ele reina. De geração em geração, Ele reina. Lamentações 5,19 diz: tu, Senhor, reinas para sempre. Para sempre. E eu quero terminar com um terceiro princípio. No ambiente de oração, somos lembrados de que o Senhor é o nosso único consolador. Quando a gente ora, nós somos consolados. O verso de número 17 diz assim: tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados e faz o quê? Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. A ideia de reanimas, ou de reanimar, queridos, é de uma pessoa que está para baixo. Você já se sentiu para baixo? Diante das circunstâncias, das crises da vida? Cansado, desanimado. Você acorda assim de manhã e a vontade que dá é ficar na cama. Às vezes você até fisicamente está bem, mas as suas emoções não estão cansadas. É uma crise que vai desgastando, que vai consumindo. Uma crise relacional, uma crise conjugal, uma crise no ambiente de trabalho. Um problema que chegou até você, lhe pegou desprevenido. Isso vai te drenando, e você está cansado. E quando a gente não ora, a gente fica mais cansado ainda.
Mas quando a gente entra num ambiente de oração, pastor, mas eu não tenho vontade, tem horas que eu não tenho vontade de orar, e eu digo sempre para as pessoas, ore mesmo sem vontade, porque é quando a gente entra nesse ambiente de oração, queridos, é que nós compreendemos que o Senhor é quem nos consola e nos reanima. Quando a gente ora, o Senhor diz para nós, coragem, não desista, força, eu estou com você, eu não te abandono, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu morri na cruz em teu lugar, coragem, força, persevere, e nós ganhamos ânimo para continuar, queridos. Quando a gente não ora, a gente fica drenado, sugado pelas circunstâncias, cansados, quebrados, nocauteados. Mas quando a gente ora, quando a gente anda com Deus em oração, nós recebemos do Senhor consolo e ânimo. Para quê, pastor? Para lidar com as crises. O salmista aqui não diz que a situação mudou. O Salmo não diz que a situação mudou. O que mudou? O que mudou foi a percepção de que ele teve, de que Deus está com ele, e Deus é compassivo, que Deus tem todo o poder, e Deus é quem consola. Não importa as circunstâncias, quando eu e você a gente ora, a gente ganha consciência de que Deus está conosco, e Ele é compassivo, Ele tem todo o poder, e Ele é quem nos consola. Eu quero finalizar fazendo 2 perguntas para você. O ambiente de oração tem sido uma prioridade inegociável em sua caminhada com Cristo? Tem sido uma prioridade inegociável, você não abre mão disso? Você pode abrir mão de qualquer outra coisa, mas o ambiente de oração, de estar com Cristo, investir tempo em oração, tempo, queridos. E não estou falando apenas daquela oração que a gente faz para dormir, ou quando a gente acorda, a gente agradece ali. Eu estou falando de você gastar tempo de oração com o Senhor. Isso tem sido prioridade para nós. Segundo, nos momentos de oração, o seu coração e a sua mente têm sido lembrados de que o Senhor é compassivo, poderoso e consolador. Quando você ora, você tem percebido que ainda que você não consiga ver, nem perceber, enxergar, você confia que Deus tem todo o poder para reverter? Você confia no poder de Deus? Você confia de que, a despeito das circunstâncias e de muitas vezes você se achar sozinho nesses momentos, você ainda crê que o Senhor está do teu lado? Ele não está longe, Ele está do teu lado e te consola. Você tem sido consolado pela presença do Senhor? Você levanta do momento de oração com ânimo, reanimado pelo Senhor, para enfrentar, não é correr dos problemas, é enfrentar, não mais na sua força, não mais com a sua sabedoria. Quando a gente se levanta do momento de oração, a gente enfrenta, mas confiando no poder e na sabedoria de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós entramos em Tua presença, Senhor, e nós confiamos
de que, a despeito das circunstâncias que nós enfrentamos, a despeito dos problemas, das crises, das lutas, das angústias, do sofrimento, da dor, dos vazios, a despeito de tudo isso, o Senhor está conosco. Não porque nós merecemos, mas o Senhor está conosco porque nós confiamos em Ti. E Cristo disse que estaria conosco todos os dias, todos os dias. Nós servimos ao Deus Emanuel, nós servimos ao Deus que está conosco, o Deus que é conosco, Deus que age nas nossas vidas. Quantas vezes, Pai, as circunstâncias tentam nos engolir, quantas vezes o diabo tenta nos convencer de que nós não somos amados, de que o Senhor não está conosco, de que o Senhor está indiferente, de que o Senhor está tão longe, tão longe. Essa foi a sensação dos salmistas em vários momentos. Essa talvez, quem sabe, tem sido a nossa sensação em alguns momentos da nossa vida. A gente acha que o Senhor está longe, que o Senhor não está escutado, que o Senhor não ouve, que o Senhor não se importa. Deus, em nome de Jesus, essa sensação não é verdadeira, ela é mentirosa, porque a Tua palavra diz que o Senhor está conosco, a Tua palavra diz que o Senhor mora em nós somos morada do Teu Espírito, e o Teu Espírito em nós, meu Pai, Ele é compassivo, o Teu Espírito é todo poderoso, porque foi no poder do Espírito que Cristo foi ressuscitado, e diz Paulo lá no capítulo 1 de Efésios, que esse poder está à disposição da igreja. Nós precisamos entrar na Tua presença, meu Pai, em oração, para resgatarmos, para realinharmos o nosso coração, em confiança e dependência do Teu poder, Deus. O Teu poder que é onipotente, o Teu poder que não tem limites, o Teu poder que não é impossíveis para Ti, para nós é impossíveis, para nós, Senhor, há limitações, mas para o Senhor não há impossíveis. Não importa, Senhor, quão dificultosa está a nossa situação, não importa o grau da dificuldade que nós enfrentamos. O salmista está enfrentando aqui, Senhor, uma perseguição aguda, de pessoas ferozes, que não temem a Deus, de pessoas maldosas, de pessoas que tramam o mal contra Ele, mas ele vai para a oração, e ele sai do momento de oração, com a sua esperança renovada, com a sua fé renovada, de que Tu estás no controle, Tu reinas para todos sempre. Nos ajuda, Senhor, a renovarmos a nossa confiança de quem está reinando nas nossas vidas. Não são as crises, não são os problemas, quem manda nas nossas vidas não são as potestades, quem manda nas nossas vidas é Cristo Jesus. Por isso Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, da onde virá para julgar vivos e mortos segundo o Teu poder. Nos ajuda, Senhor, que esses cultos de oração que todas as semanas estamos fazendo aqui, Senhor, seja um gatilho, seja um incentivo para nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes do comércio, na nossa indústria, nos ambientes sociais que o Senhor está nos inserindo, meu Deus, que nós possamos fazer desses ambientes, meu Deus, jardins de oração, ambientes em que o Teu nome é clamado, o Teu nome é suplicado, que possamos viver em oração, confiando não em nós, mas confiando no Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, amém.